Brincar. Dizem que brincar é coisa de criança, né? Bom, o Lúcio discorda disso. Ele acha que é coisa de adulto também. E desenvolve alguns jogos para adulto. Vamos falar sobre esse tema. Ainda bem que você falou também. As crianças precisam brincar. Também, né? É verdade. Mas vamos lá, vamos começar esse tema com o Lúcio. Por quê? Jogos para... Quando a gente colocou esse tema, o Maurício perguntou... Como que você perguntou? O que é jogos isso? para adultos? O que é isso? Vamos lá então, o que é isso? Vamos entender. A primeira manifestação intelectual que o ser humano faz, ainda quando bebê, é brincar. Porque o hemisfério cerebral direito está ali para trabalhar com possibilidade. Brincar é isso. Eu pego essa caneta aqui, eu como adulto olho e digo, isso serve para escrever. Se eu der isso aqui para a criança, ela pega e escreve, ela transforma em foguete, ela transforma em submarino, ela transforma isso em qualquer outra possibilidade. Bate na mesa, suja, quebra a caneta e usa N possibilidades. O brincar, na verdade, é experimentar com qualquer situação, como faz um cientista. O cientista brinca com possibilidades. O publicitário brinca com possibilidades, com ideias e monta a grande campanha. A pessoa que escreve brinca com palavras, o sujeito que trabalha com sons faz música. Então o cérebro foi preparado para brincar com possibilidades. Quando nos tornamos adultos, dizem adulto não brinca. Quando você se torna um indivíduo racional, você não perde seu tempo com algo que não produz dinheiro. Mas isso é de uma imbecilidade completa. E a gente está vendo o preço dessa imbecilidade no chamado mal de Alzheimer, que o indivíduo que não introduz nenhuma novidade na vida não experimenta com possibilidades. Os alemães, de 1995 para cá, criaram uma classe nova de jogos, de tabuleiro e cartas, não são eletrônicos. São jogos onde você pode sentar com a sua família e brincar, pode sentar com os amigos. Não são eletrônicos, a observação, por quê? Porque não devem ser eletrônicos? Não são porque não são mesmo. A mídia poderia ser. São como os antigos jogos de tabuleiro. Mas são como os antigos jogos que a gente tem na nossa imagem mental. Isso. E a diferença desse tipo de jogo é que você não elimina o adversário, você trabalha com ele. Você tenta... Aí tem graça. Tem uma graça grande enorme. Barata que tem graça. Você vai vencer, na verdade, porque vai ser mais eficiente com o adversário, mas não eliminando aquela pessoa da mesa. Então você estabelece um diálogo, às vezes, de 40 minutos, 50 minutos entre pais e filhos, amigos. E isso, para o cérebro, é o playground da mente. Não, e olha só, é divertido, porque você fala assim, poxa, é cooperativo, que coisa chata. Não é, ele é absolutamente divertido. Tá por exemplo... Isso existe para criança também, né? Não, existe para todo mundo, mas é porque o adulto não tinha esse direito. Tira um pouco aquela coisa da competição. Na verdade, o adulto não tinha esse direito, mas não foi sempre assim, né? Não. Mas você quer a história até o da século coisa. XVI, até o século XVI, adulto brincava. Você pega os livros ilustrados... Mas eu brinco até hoje, Maurício brinca. Cantar em karaokê é brincar? Cantar em karaokê é brincar? Claro que é. Olha só, então, pintar é não vai ter brincar. Alzheimer. Mas eu acho que Alzheimer, eu não sou médico, né? E sabe uma coisa? Ontem à noite eu estava pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida? Vou fazer um vestibular novo, vou estudar engenharia, alguma coisa assim. Porque eu não sei fazer conta, né? A Politécnica, FRJ. Por exemplo, agora recentemente morreu, como é que é o nome dele? O Antônio Hermídio de Moraes. Sim. Eu acho que o Alzheimer é uma doença nova ainda. Nova. E eu acho que não se sabe muito sobre o Alzheimer, porque sempre se falou o seguinte, a pessoa que faz muita atividade não tem Alzheimer. O nosso bravo Antônio Hermídio de Moraes, ele fazia 300 coisas e morreu de Alzheimer. A questão não é essa. O Alzheimer se alimenta de uma condição que as pessoas respeitam ou não. Nós temos uma estrutura no cérebro chamada hipocampo, porque ela se alimenta do que é novidade ou descoberta. Se você só alimenta o teu cérebro com coisas rotineiras, todos os dias são iguais. Mesmo que sejam muitas coisas. Que sejam muitas. Vou fazer uma pergunta para você. Vai colapsar o sistema da área de registro de memória. Você só registra aquilo que o cérebro se surpreenda. Você precisa da surpresa, do encantamento. Uma pergunta para você. Nesse mesmo campo dos jogos para adultos, eu sou extremamente simpático à ideia, inclusive dos jogos colaborativos, que tem para criança também. Tem vários brincam pedagogos, psicólogos. Esse tipo de jogo não exclui a criança. Sim. É para brincar junto. Brincam junto, constroem coisas juntas. Mas nesse campo estão as viagens também, né? Quando você vai para outro país, você a viagem se expõe tem um pequeno probleminha. Língua. Você não pode ficar em casa. Nem sempre pode viajar. Não pode se ausentar. Se você for ficar esperando de viagem em viagem,
Mas não tem esse efeito de criar referências mas outras? sempre novas. É um cinema. A inovação. Te obriga a pensar em outras coisas. Eu acho que viver é uma arte. Né? Certamente. A música Rejude, ela tem uma frase que ela diz assim: se as coisas não estão boas, não faz com que elas fiquem piores. Isso é uma lição de vida. Eu peguei essa frase e transformei isso numa lição de vida. Então, uma vez eu ouvi uma palestra do embaixador de Portugal aqui no Brasil, e ele falou o seguinte, que ele, quando veio para o Brasil, ele estava disputando Londres e lá na Itália, não sei como é que chama, Turim, não. Enfim, uma cidade italiana. Aí ele acabou sendo mandado para o Rio. E ele, quando veio para o Rio, ele passava muito mal. E ele foi ao médico e o médico falou, olha, o problema seu é que você veio da Europa, frio, e você no Rio, você sua muito. Então você passa a fazer o seguinte, bota uma bermuda, um chinelo, caminha no calçadão de Copacabana e beba água de coco. Aí na palestra, ele falou uma coisa emocionante, ele disse assim, não há nada no mundo que uma caminhada no calçadão de Copacabana não cure. Então você não viaja, mas em compensação, se você for para a beira da praia, se você for para aqui da Boa Vista, e fazer daqui... variações. Exatamente. Se você fizer Aprenda daquilo... coisas novas, se renove. Exatamente. Então a arte de viver inclui isso aí, de você chegar num banco, bom dia para o guarda, bom dia, mano, como é que vai? O seu caixa, como é que vai o senhor e tal. Isso é uma viver arte. com prazer cada minuto. Tem cara que sai de casa, eu uma vez falei isso para uma moça, ela esbarrou comigo na rua, aí ela olhou para mim e começou a me xingar. Eu falei, não vou brigar com você, não. Tu deve estar de mal com o teu marido, vai descarregar em mim? Não vai, não. Que ótimo isso. Essa história dos jogos são legais. A história em si é muito legal porque existe hoje o que eles chamam de hobby games, que é isso, adultos e crianças brincando juntos. E eu estou te falando, Maurício, que é legal porque um dos jogos que é cooperativo, que o povo adora, chama-se Zombicide. Zombicide, vocês dois jogam, né? Claro, o tempo e fazemos todo. jogos. Nós fazemos jogos. Fazer um jogo aqui. Porque Vocês vão querer jogar contra a gente. Jogar contra nós. Vamos fazer uma dupla. Zombicide. Na verdade, você não joga mais contra. Pois é. Você joga conosco. Os jogadores jogam e tem que pensar juntos estratégias para sobreviver ao ataque Apocalipse zumbi, por dos exemplo. zumbis. Então Os temas são muito variados. E você tem de tudo. Você tem desde aquele que cria cidades. Você pode montar o sistema ferroviário da Europa de 1920. Você pode trabalhar com imagens artísticas. Vocês já viram aquele Imaginação? Já viram aquele jogo? Claro. Imaginação é da década de 70. Aí lá em casa, uma vez, quase é uma guerra. Porque eu jogo meus filhos, sobrinho, mulher, aquela coisa toda lá. Aí uma vez saiu, o meu sobrinho pegou um nome que ele tinha que passar, fazer mímica, né? Aí ele tirou, olha o que ele tirou, Coati. Aí ele não conseguia passar Coati, né? Aí o que fez? Quando ele perdeu o tempo dele, ele perdeu, né? Aí a minha filha falou, poxa, Alexandre, você não sabe Coati? Aí ele falou assim, como é que eu vou fazer Coati? Como é que é um Coati? Eu não sei. 2 anos depois, nós estávamos jogando com outro grupo, saiu o Coati, aí ele fez, Coati. Uma guerra. Muito bom. Vocês combinaram alguma coisa? Muito bom isso. E Ele se adaptou, olha que fantástico. Ele arranjou a solução para a questão. E esse resgate que os jogos proporcionam agora é justamente isso, essa interação das pessoas, de olhar um para o outro, de estar você presente, tá na mesma mesa, você entendeu? se diverte de fortalecer os relacionamentos da família, dos amigos. Não adianta você ter 500 mil amigos no Facebook. Desculpa, querido, você ter 500 mil amigos no Facebook, você não tem nenhum do seu lado. Então, né, a gente tem que ter muita clareza em relação a isso. E Essen agora, nós teremos o prazer, enfim, de ir a Essen, na Alemanha. Que tem a maior feira mundial. Feira mundial de jogos de tabuleiro e de cartas, de mesa, Vocês né? estão indo em outubro agora, Agora, né? dia 10. Menino, assim, são 4, 5 pavilhões de Rio Centro só de jogos. O mundo inteiro converge porque são 400 lançamentos, porque isso já tomou um voo. Estão chegando no Brasil recentemente. Eu, por exemplo, estou prescrevendo para pacientes, porque você tem que, de alguma forma, estimular e trazer alguma coisa que ele se divirta de uma forma sadia. E o resultado é fantástico. Eu consigo uma resposta... Bom, então eu sugiro o seguinte, ou a gente termina o debate agora e vai participar de um tabuleiro de jogo para adulto, ou então a gente vai passear na praia de Copacabana e tomar uma água de coco. Não é nada que isso não resolve. Ok, é o nosso debate, o óbvio pela internet. Participe deixando seu comentário e dê continuidade a esse debate.